Olá pessoal, bom dia, namastê. Então estou aqui disfarçado no Parque de Petrópolis. O tema de hoje é o que é o estudo tradicional de Vedanta, aproveitando esse momento aí que daqui a pouco está começando uma nova turma, exatamente em 15 dias. Então, vamos nessa. Hariom. Como tem muita gente nova no canal agora, muitos ainda não me conhecem, então eu sou o Jonas Mazetti, esse é o Rasta, meu cachorro. Eu sou um professor tradicional de Vedanta, estudei com Swami Dayananda na Índia por 4 anos. Então esse é o meu canal, onde eu posso conversar de uma maneira não formal com os meus alunos e amigos. E aqui a gente tem entretenimento com autoconhecimento. Vamos nessa? O estudo tradicional envolve 3 aspectos: o professor, o aluno e o método. Cada um desses 3 aspectos tem que estar saudável para que a gente tenha o estudo tradicional. O primeiro ponto, e talvez o mais importante no processo de estudo, é o professor. Porque se não existe uma pessoa que a gente confie e um professor por detrás do processo de aprendizagem, a gente caminha muito pouco ou a gente entra numa armadilha. O nosso ego é mestre em transformar o processo de crescimento emocional e a maturidade espiritual que a gente quer atingir numa espécie de corrida capitalista novamente, sabe? Antes eu queria ser especial na escola e agora eu quero ser o aluno mais especial, o que sabe mais, o que é mais querido por todos. A presença do professor é o cinto de segurança desse processo de crescimento. Fora que o professor é aquela pessoa habilitada em abrir os Vedas e interpretá-los corretamente. Lembrando que os Vedas são como fórmulas matemáticas na forma de poesia. Exige um trabalho prévio que leva anos, pelo menos aí uns 12 anos, para a pessoa ser capaz de ensinar apropriadamente os Vedas. Então o professor é o primeiro componente do processo de estudo tradicional. Por último, o terceiro aspecto é o método. E o método é um aspecto que a gente muitas vezes desconsidera. A gente tem a atitude correta, a gente tem um bom professor. Aí o que a gente faz? Estuda uma vez por ano. Uma vez por ano nada vai acontecer. Porque todas as transformações que a mente passa tem uma forma dela entrar dentro do processo. Então eu não tenho como fazer terapia uma sessão por ano. Talvez eu tenha que fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma terapia funciona. O estudo de Vedanta também tem a sua metodologia. Então as aulas têm que ser regulares, com a presença do professor, ela tem que ser direcionada para o meu momento que eu esteja estudando. No início, eu posso escutar uma palestra no YouTube, eu posso ler um livro, eu posso fazer várias coisas. Mas a hora que eu quero me tornar aluno de verdade, eu tenho que me conectar a alguém que está disposto a me ensinar e vai fazer o caminho comigo do zero, junto comigo. A cadência em assistir às aulas, sempre com a mesma pessoa e com o mesmo tema, e em uma aula preparada para mim, seria, vamos dizer assim, a base que me dá a possibilidade de entrar na metodologia tradicional de Vedanta. O segundo componente é o aluno. O aluno, a pessoa que vai receber o conhecimento, ela tem que ter uma certa maturidade de vida para poder entrar nessa jornada espiritual e realmente aproveitá-la. Não existe idade certa para ser aluno. Tem gente que às vezes chega e fala: professor, eu sou muito novo, tenho 20 anos. Eu comecei com 20 e poucos anos. Tem gente que diz: não, eu sou muito velho, tenho 60. O aluno mais antigo da minha turma tinha 90. Na verdade, 60 anos para Vedanta é novo. É difícil, às vezes, mexer na internet. Hoje em dia que as aulas são online, né, a pessoa tem que realmente ser capaz de resolver essa questão tecnológica. Mas se você parar para pensar, em termos de estudo de Vedanta, 60 anos você é uma criança, né? Existe uma maturidade de vida, uma maturidade de busca que é importante. Porque ouvir certas verdades sobre si mesmo e sobre o mundo só é possível quando a gente está com o coração aberto. E como diria Bruce Lee, do ponto de vista espiritual, a gente tem que ter a xícara vazia. Porque ninguém chega em Vedanta como o primeiro passo dentro da espiritualidade. Quando isso acontece, dizem que já é de outras vidas, né? Então a pessoa sempre chega com uma base, ela sempre chega com conceitos, ela vem de religiões, vem de grupos espirituais. E se ela não esvaziar a xícara para ouvir novamente do zero o que Vedanta tem para dizer, a gente não pode reconstruir o ensinamento dentro da mente da pessoa. Porque de verdade, se a gente já tivesse as respostas, a gente não estaria buscando por elas. É como se fosse assim: você tentou resolver o problema de matemática muitas vezes e não está conseguindo, aí o professor fala assim: olha, apaga tudo e vamos começar de novo. Sabe? Então o processo de estudo tradicional exige essa xícara vazia. E 2 armadilhas que são importantes a gente conhecer desse processo de estudo, que é, às vezes a gente tem tudo o que a gente precisa: um bom professor, o tempo, o momento da vida é bom, só que a gente cai em algumas armadilhas do ego quando a gente está estudando. Então essas armadilhas são algumas, né? São inúmeras, vou dizer algumas aqui. A obsessão pelos termos em sânscrito. Sânscrito é uma língua, não muda em nada eu, em vez de falar eu, falar Atma. Atma, por exemplo, em sânscrito significa eu só.
Então se a pessoa disser assim, eu entendi quem sou eu sou o Atma, significa que ela está dizendo eu sou o eu, mas agora bonito em sânscrito. Sabe, esse tipo de conhecimento não agrega em nada, acaba sendo só mais uma palavra, está aumentando o seu vocabulário, não está aumentando o seu conhecimento. Então o sânscrito, ele deve ser introduzido principalmente quando a pessoa vai sair de um nível inicial e ir para um nível intermediário de estudo, com o objetivo de acessar os textos, de entender o que os textos querem dizer, e não como uma resposta. A resposta de Vedanta não precisa de sânscrito, ela funciona em português. E se eu não consigo explicar em português aquilo que eu sou, eu fico, na verdade, preso numa nomenclatura, e a nomenclatura passa a ser um obstáculo para mim. Aí você conversa com a pessoa que estuda Vedanta há um tempo e ela fala, eu sei o que eu sou Ishvara. O que é Ishvara? Ishvara é Brahma. O que é Brahma? Brahma é Atma. O que é Atma? Bom, você só está pulando de uma palavra para outra. Por que você não responde em português? Por que eu não consigo me expressar na minha língua? Isso é uma coisa muito importante da gente parar para pensar. Por isso que, tradicionalmente, o início do processo de estudo, a gente faz todo na nossa língua natal. A gente não precisa de termos em sânscrito. A gente acaba usando eles assim de uma maneira muito mínima, só para poder se referir a textos, a passagens e a coisas desse tipo. Outro obstáculo grande que as pessoas enfrentam, muito comum, é a dificuldade com a figura do professor, né? Algumas pessoas até dizem assim, mas para que eu preciso de um professor? Por que você não teria um professor? Tudo na vida com um professor é mais rápido e mais fácil. Por que eu não teria um professor? A verdade é que o nosso ego, ele tem uma dificuldade em aceitar que qualquer pessoa saiba mais do que a gente. Então, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente estuda e ainda tem uma atitude assim de querer desafiar a pessoa com quem a gente está estudando. E pensa só, se você fizer uma aula de matemática, o seu objetivo é provar que o professor não sabe, o que você vai aprender? É lógico que no início ninguém tem confiança total em ninguém. E para falar a verdade, confiança total é até uma coisa perigosa. A gente vai construindo uma confiança, até uma hora que a gente tem que, ok, essa pessoa sabe, ela pode me ensinar, eu confio nela, então eu me entrego ao processo de estudo que ocorre através dela. Essa entrega ao professor é algo a ser conquistada ao longo do processo de estudo. E quando ela não está ocorrendo, geralmente é algum problema com a autoridade, com o pai, que a pessoa ainda não resolveu na vida dela. Ela precisa resolver isso primeiro e depois voltar para o autoconhecimento. É como se fosse uma maneira de manter o processo de autoconhecimento seguro. Ninguém consegue fazer esse processo sozinho, todos necessitam de uma outra pessoa. Assim, se eu não tiver a humildade de pedir ajuda e estar com o outro, eu também não tenho acesso a esse conhecimento. Bom, então é isso, pessoal. Tendo um bom professor, uma atitude correta de aluno e a metodologia certa, o estudo funciona. E o estudo tradicional, em última análise, é aquele que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias começa, espero que vocês tenham gostado. Exatamente em 15 dias começa a nossa próxima turma regular, a turma Lakshmi. E a gente vai fazer esse processo de estudo tradicional durante 18 meses. Eu vou colocar o link embaixo desse vídeo, se vocês quiserem conhecer a proposta da turma, todos os detalhes de funcionamento, preços, horários e tudo mais, cliquem no link e vamos juntos. E lembre-se, no olho do furacão, um passo de cada vez e atitude de oração. Hari Om.